Oi gente, aqui é a Letícia da Trus 1004 e hoje a gente vai falar sobre os traumas causados pela guerra. E para isso, a gente vai usar o exército americano como base. Então, para deixar bem claro para vocês, o exército americano, ele treina tão bem os seus soldados que a maioria deles não voltam ao normal. Ou seja, a maioria deles, quando vão para casa, eles não conseguem retomar a vida normal que eles tinham antes. Então, de início, eu vou usar como exemplo a história de um soldado americano. Ele era cabo fuzileiro naval dos Estados Unidos e o nome dele era James Blake Miller. Ele ficou famoso por volta de 2004, quando estava terminando a guerra no Iraque, por aparecer em uma imagem com o rosto todo ensanguentado e fumando um cigarro, logo após ter matado alguns inimigos, no caso. Porque os soldados que matavam muitos inimigos, eles eram conhecidos como heróis. É o que acontece até hoje, no caso. Mas isso não interessa a gente, o que interessa é a história dele. Então, quando terminou a guerra no Iraque, ele voltou para casa com sua família, sua esposa, e todos estavam muito contentes e tal. Até aí tudo bem. Passaram-se umas semanas e a mulher dele notou que tinha algo diferente nele, que ele já não agia mais da mesma forma que ele agia antes. E ela começou a ficar com um pouco de medo disso, principalmente durante as noites em que eles estavam dormindo. Ela alegava que ele apertava o pescoço dela muito fortemente, além de ter muitos pesadelos com a guerra no Iraque. Mas eles não se importaram, até porque os dois estavam muito felizes por estarem juntos, então, vamos deixar pra lá, é coisa passageira. Acontece que não foi. Passaram-se mais algumas semanas e até ele foi notando que ele não estava em sã consciência. Ele estava com mania de segurança, olhava pra fora o tempo todo, ficava olhando pelas janelas o tempo todo, até que um dia ele olhou pela janela e viu um homem morto, um homem iraquiano morto no chão. E foi aí que ele decidiu então procurar ajuda com especialistas médicos, psicólogos. O herói James Blake Miller foi diagnosticado com trauma pós-guerra. Ele foi mais um herói que não conseguiu encontrar a paz, que não conseguiu voltar a viver normalmente como ele costumava viver antes. Então, o trauma pós-guerra é a prova de que nem toda cicatriz é visível. E na mente de alguns soldados, na maioria deles, a batalha nunca termina. Então, o transtorno de estresse pós-traumático também é conhecido pela sigla TEPT. O transtorno de estresse pós-traumático, conhecido também pela sigla TEPT, inclui flashbacks do combate, paranoia constante e incapacidade de viver em ambiente familiar, social e profissional. Tá, voltando. Flashbacks de combate. É tipo quando a gente começa a pensar em alguma coisa que já aconteceu, que já passou com a gente, e a gente fica com aquela imagem na cabeça. Um exemplo. O crush riu pra você. Ai, que sorriso lindo. Então, sendo que não é de uma forma boa, é de uma forma ruim. Esses flashbacks assombram eles por muito tempo depois das guerras. Então, não é legal, tá, gente? Paranoia. A paranoia é tipo aquelas coisas que a gente inventa antes de dormir. Sabe quando a gente vai dormir, a gente quer dormir, mas a gente não consegue dormir? Então, a gente fica inventando várias paranoias na cabeça. Isso acontece com eles. Sendo que não só na hora de dormir, acontece também durante o dia todo. Tipo, quando, por exemplo, a maioria desses, não todos os soldados, mas a maioria desses soldados, eles tinham filho, família, tal. Vamos supor que a mulher dele está entrando em trabalho de parto. Ele tem que dirigir e quando ele começa a dirigir, ele começa a criar paranoias que ele está sendo perseguido, que vai acontecer alguma coisa. Exatamente. Por aí vai. Aí ele começa a ficar com essa mania de segurança, querer prestar atenção em tudo, querer saber de onde cada pessoa que tá na vida dele vem ou vai, entendeu? É mais ou menos isso. Eu vi um filme, que eu sou a louca dos filmes. Eu vi um filme em que o cara voltou da guerra e falou que os pais deles não eram os pais deles, que eram pessoas disfarçadas pra enganar isso ele. acontece muitas das vezes, gente. Não é mentira, não é brincadeira, isso acontece de verdade. E assombram a vida de muitos soldados americanos por aí. Não só soldados, mas também pessoas que já passaram por algum tipo de trauma, sabe? Tipo, por algum acidente, essas coisas, mas isso não vem ao caso. E também eles são incapacitados de viver socialmente e viver profissionalmente. O que acontece? Eles não conseguem mais falar com as pessoas que eles falavam antes sem ter aquela coisa tipo
meu Deus, será que essa pessoa é meu inimigo? Será que ela fingiu que era meu amigo esse tempo todo? Tá do meu lado esse tempo todo, mas só que de enganação? Eles ficam muito com isso na cabeça e atrapalha muito eles, não só na vida social, como na vida profissional também. Muitos deles não conseguem voltar a trabalhar. Esse problema, o TEPT, se dá por conta das más condições de guerra, que a Esté vai explicar um pouco agora. O que acontece? As tropas, elas lidam com curtos períodos de sono, que exigem longos treinamentos, que às vezes ultrapassam das 24 horas. Sem descansar, entendeu? Tá, gente? As missões são alternadas constantemente e muitos outros conflitos da guerrilha, onde os combatentes civis se misturam corpo a corpo. O que ela quis dizer com esse se misturam corpo a corpo? Quando tá tendo a guerra ali, ainda assim passa muitos civis, que são as pessoas que vêm e vão, e acaba misturando um pouco às vezes. Então eles ficam nessa, será que essa pessoa que está passando aqui agora, ela poderia ser qualquer pessoa, poderia ser um terrorista, poderia ser um inimigo. Voltando ao que você falou, os civis são as pessoas que têm os seus direitos de ir e vir, normalmente, só que os inimigos que eles lutam, por exemplo, como no Iraque, eles não usam nenhum tipo de roupa para identificar do que eles são, entendeu? Às vezes eles ficam disfarçados, Eles podem ser qualquer pessoa, entendeu? Então é toda hora aquela pressão psicológica. Será que o combator é uma pessoa ou é um terrorista, um inimigo? E fica essa coisa na cabeça. E eles levam isso depois da guerra, eles levam isso pra casa. Agora vamos citar a entrevista de um ex-médico combatente do exército americano. A guerra significa algo diferente para nós que já olhamos através da mira de um rifle apontado para outro ser humano, para aqueles que viram um menino de 9 anos ser atingido pelo fogo cruzado. Estou comentando somente uma fração do que ainda me atormenta em relação à minha experiência no Iraque. Como vocês podem ver no gráfico, isso não é uma honra exclusiva dos soldados, entendeu? Uma honra entre aspas, né? A diferença é que as estatísticas apontam que 5% da população desenvolve algum nível de estresse pós-traumático, enquanto ao menos 10% dos combatentes desenvolvem o problema plenamente. E plenamente significa que ele fica com isso por mais tempo. Um estudo de 2004 aponta que 40% dos soldados que voltaram da guerra contra o terror procuraram tratamento psicológico. E nessa falta de atenção e compreensão com os traumas de guerra, pode vir, as dificuldades que temos para entender o que se passa na mente das vítimas. É claro que dá para ter uma vaga ideia, já que traumas e desastres são parte da experiência do ser humano. A evolução nos dotou com essa habilidade, que é a habilidade da adaptação a ambientes e circunstâncias variáveis. Estatisticamente, 50% de nós sobrevive ao menos a um evento traumático ao longo da vida. E, após um trauma, o normal é continuar revivendo o episódio na memória. É a maneira que o cérebro tem de processar e aprender com o estresse para depois prosseguir com a sua programação normal. Agora vamos às consequências dos traumas. Eu vou ditar em tópicos para ficar mais fácil de entender. Eternamente no front. O sujeito segue pensando na guerra da qual voltou, querendo ajudar os companheiros e matar os inimigos. Vícios diversos. Qualquer coisa. Álcool, maconha, cocaína, remédios. Tudo o que possa ajudar o soldado a esquecer das experiências ruins. Paranoia. Em inglês, a expressão é jumpiness, a sensação de ficar alerta o tempo todo. Flashbacks. As memórias do combate são tão vivas que parecem reais, a ponto dos ex-combatentes às vezes não saberem a diferença das lembranças e da realidade. Rejeição. Muitos veteranos se sentem traídos por Deus e pela sociedade, se revoltam com seu destino, acham que o mundo lhe deu as costas. Às vezes, é verdade. Isolamento. Aversão a contato social, falta de ânimo para interagir com outras pessoas, ou seja, ele não conversa mais com ninguém como ele costumava conversar antes. Culpa por sobreviver. O soldado convive com os companheiros 24 horas por dia, morre e mata por eles, e conta com a mesma consideração. A morte de um desses irmãos faz martelar a pergunta: por que não eu? E por último,
suicídio. A soma de todos esses fatores pode levar a essa atitude extrema. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Um beijo!